começando o segundo episódio do Mente Esportiva especial Copa do Mundo 2026. Já tenho aqui comigo o Thiago e o Emerson para discutir sobre seleção brasileira, sobre o Carlo Ancelotti, sobre também pressão psicológica que já começou desde o primeiro jogo com a seleção brasileira. Vamos falar muito sobre isso aqui. E eu conto com a sua participação, mandando sua mensagem, compartilhando esse conteúdo e valorizando o nosso trabalho aqui com Mente Esportiva, assim como faz a sua inscrição aqui no nosso canal, porque isso faz com que a gente cresça cada vez mais e a sua participação é muito importante. Fala, meu amigo Emerson, como é que você está? Tamo junto, meu parceiro. Estamos aqui mais uma vez, né, no nosso Mente Esportiva, debater um pouquinho, né, sobre essa seleção, sobre o primeiro jogo e, consequentemente, né, a pressão psicológica que pode haver, né, nos próximos jogos. Estamos aqui? Bora lá? A panela de pressão começou a ferver, meu amigo. Primeiro jogo. Hein, Tiagão, como é que você está? Estou muito bem. Confesso que não estou surpreso. Esperava exatamente isso. E até agora a seleção brasileira está cumprindo todas as minhas expectativas. Pois é, e por mais que a gente seja otimista acerca da seleção brasileira, digo otimista como torcedor, porque quando a gente olha para o campo, o pessimismo vem, a gente parece que vai perdendo nossas esperanças e vai meio que naquele só na base do desejo que dê certo, mas que na prática, né, Tiagão, a gente não vê isso acontecer. E das principais preocupações agora, por incrível que pareça, é saber se o Brasil vai ganhar do Haiti. E se ganhar, se vai ganhar bem. Então, olha como nossa régua diminuiu, né, Tiagão? Mas aí a pressão é maior, porque o Haiti perdeu de 5-0 para Curaçao nas eliminatórias. O Pois é. mesmo time que tomou 7 da Alemanha. Então, assim, eu acredito que o jogo do Haiti é o jogo mais perigoso, porque se ganhou é obrigação, e se empatar, aí explode. Acho que não tem como pensar em perder para o Haiti, mas é um jogo que, assim, você não tem nada a ganhar nesse jogo. Porque ele não serve como régua, ele não serve como parâmetro, e ao mesmo tempo o seu bom trabalho vai ser simplesmente visto como sua mera obrigação. Mas aí é o que entra, né, Emerson? Já virou uma obrigação ganhar esse jogo. E Ok. pelo menos ultimamente, quando a gente colocou a seleção brasileira com obrigação de algum resultado, a gente tem se frustrado. O Brasil não ganha a Copa América. Nunca deu certo, né? Pois é. Ah, não, da Croácia passa, não é possível. Ah, não, no Brasil a Copa é nossa. A da Bélgica não tem como sair para a Bélgica, não tem tradição. E a gente vai baixando essa régua, vai diminuindo a nossa expectativa com a seleção brasileira, não por conta, foi até uma discussão nossa nos bastidores, né? Não é por conta da camisa, porque essa camisa ainda de fato, ela é muito relevante no futebol mundial. Você fala do Brasil, toda uma história, títulos mundiais, mas quando a gente olha para campo, há muito tempo, a seleção não é mais temida, né? Aí eu faço o seguinte questionamento, Rafa. Até que ponto a gente vai ter tá trabalhando com essa expectativa, né? Porque a expectativa do torcedor é 5-0 no Haiti, né? Porém, você sabe que a gente trabalha, né, com expectativas realistas dentro da psicologia do esporte. E aí trabalhar com uma possível expectativa de 2-0, 2-1, não seria uma expectativa muito mais realista, não? Você acha que se o Brasil hoje ganhar de 2-1 do Curaçao, do Haiti, é, não seria mais, como é que eu posso dizer, mais realista realmente, não? Trabalhar com expectativas realistas? Ou é um nível de frustração e o nível de
de pressão vai aumentar muito. Porque também temos que pensar o seguinte, Emerson. Essa realidade, ela de fato não existe. Nós não temos nada do que esperar dessa seleção brasileira. Não tem histórico. Esses caras nunca jogaram juntos. Eu não sei o que dá pra gente pensar assim, não, se é um lampejo de um brilho individual, como aconteceu com o Vinícius Júnior, que fez uma péssima partida contra o Marrocos, mas achou o gol. Até aquele passe ali do Bruno Guimarães para ele, né? Soa como, o Bruno Guimarães foi bem em campo. Não, apagado também. Mas o Vinícius Júnior, ele achou uma bola ali, fez o gol, Brasil empata, mas foi só. Você não vê uma jogada ensaiada, você não vê o que é principal para mim e o que mais me dói é vontade. Não parece que esses caras estão disputando a Copa do Mundo, não parece que eles estão ali de fato interessados em fazer história. Eu não percebo isso, isso não é transmitido para a torcida brasileira. A gente assiste, a gente acompanha, aqui o Thiago bateu na tecla no último momento esportivo, né? Não tem identificação, e eu fui aqui um dos românticos que ainda, não, cara, mas vai dar, a seleção pode extrair alguma coisa, esse time pode surpreender, e no primeiro jogo provou que eu estava errado, e que o Thiago e o Emerson estavam certos, pelo menos para o parâmetro do primeiro jogo, o Brasil não mostrou absolutamente nada. Não mostrou raça, não mostrou conjunto, não mostrou entrosamento, não mostrou potencial para ser hexacampeão mundial. Não mostrou nada disso. Pelo menos assim, eu tô perdendo meu romantismo, sabe aquela coisa do desejo que dá certo e a realidade que o Emerson acabou de mencionar? Eu tô pendendo muito agora para a realidade porque não me parece que essa mágica vai acontecer. E sabe o que é pior, Rafa? Que a gente tá discutindo o seguinte. A gente saiu vamos, né, o mais longe possível, mas para uma realidade assim, homem, vamos ganhar de qualquer jeito de Curaçao, porque é do Haiti, que é a melhor possibilidade. Né? Esse romantismo realmente está se esvaindo. E a gente não vê exatamente a seleção brasileira dizer assim, pô, agora vai, agora engrenou. Né? E aí tem outros fatores também, eu queria até pontuar isso. Vocês acham que o Igor Thiago sentiu a pressão, o jogo, a Copa do Mundo? Cedo para falar. O que você acha, Tiagão? Vamos lá. Primeiro, não tem como saber, pô. Porque ele não jogou. É Mas a qual era a pauta. expectativa? Não. Agora vamos lá. A pauta é, meu amigo, veio uma bola pra ele. Se o Hendrick tivesse lá, ia ser a mesma porcaria. Um time bagunçado e desestruturado é igual jogar videogame, mano. Você substitui um jogador cansado por um descansado. Mas se você for falar, Casimiro jogou mal. Não sei se o Casimiro jogou mal. Porque o jeito que ele ficou sozinho no meio de campo e Marrocos com 6 caras, você podia colocar Makelele lá, que o Makelele ia tomar os mesmos banhos que ele levou. O time é desorganizado taticamente, gente. A gente tá batendo num ponto pessoal inútil. O Vinícius Júnior não jogou bem. Mas que bola ele recebeu? O que foi trabalhado? Será que Casimiro jogou mal? Ou será que o sistema tático não ajuda ele? Porque quando entrou o outro rapaz lá, o Fabinho, já tinha mudado o jogo, Marrocos já tinha tirado a pressão, o time estava cansado. A estratégia de Marrocos era fazer 2, 3 gols no começo do jogo e depois segurar e não deu certo. Então, assim, a gente às vezes começa, na minha opinião, né? Até porque a pauta depois é o nosso mister. A gente tá culpando o jogador, mas se ele tiver posicionado no lugar errado, o cara teve uma bola para cabecear.
Como assim ele sentiu? Ele não sentiu que a bola não sobrou pra ele. Se tivesse sobrado a bola pra ele cara a cara com o goleiro, igual a bola que sobrou pro cara de Marrocos, e o cara deu aquele banho, eu queria ver o jogador brasileiro que cara a cara com o goleiro ia dar aquele toquinho. Se ele chuta a bola pra fora do estádio, aí você fala, não, ele sentiu, ele tá com medo. Mas a gente não consegue sentir quem tá bem, quem tá mal com aquela desorganização. O time não tem nada. É, é decepcionante, assim. Eu confesso que eu esperava muito, 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 muito do Ancelotti, do time em campo. Treinou, treinou, treinou. E eu não consigo, sinceramente, eu não tenho um patamar se a seleção jogou bem ou mal os jogadores. Eu atribuo 100% ao sistema tático. Achei que foi, assim, nenhum jogador teve possibilidade de. O que tinha mais espaço, mais bola no pé foi Paquetá, que estava errando passes de 4 metros de distância. Pronto. Os caras do meio ainda conseguiam articular. Mas ataque, a bola não chegou pros caras. A bola não chegou. Vai falar que o gol de Vinícius Júnior foi uma assistência? Não foi uma assistência, pô. Não, Foi um passe pra ele na lateral que ele limpou e chutou. Não, não foi um passe. O cara deu aquele passe. O gol de Marrocos é um passe. Então, você e o goleiro, seja feliz. O Bruno de Guimarães virou a bola de lado para Vinícius Júnior, que cortou um e bateu. Lance de craque dele. Mas não dá, acho que não dá para dizer que ninguém sentiu porque ninguém jogou. Tiagão, eu, como um cara que costumo ir lá atrás para tentar justificar o presente, nós estamos acostumados a ver a seleção entrar em campo e ser temida. O adversário olha e fala assim, como é que a gente vai ganhar desses caras? Porque do outro lado tem 3, 4, 5, 6, se não os 11 jogadores aqui que não dá para bater de frente. Temos que encontrar uma estratégia para ganhar desses caras. E hoje a seleção brasileira é muito vulnerável. Talvez por um dos grandes problemas da seleção brasileira seja a ausência de capitão. Nós não temos um capitão dentro de campo. Alguém que os jogadores olhem e digam assim, esse cara vai peitar todo mundo, esse cara vai segurar a batata quente quando as coisas acontecerem aqui em campo. Nós não temos isso desde o Lúcio em 2002. Ninguém assumiu com propriedade a braçadeira de capitão na seleção brasileira. Tivemos atletas, jogadores que estão com a braçadeira, mas que eles não são verdadeiros capitães. E eu vejo isso como um grande problema dentro de campo, a ausência de liderança. Eles olham uns para os outros e nos clubes deles eles têm lideranças técnicas, táticas, lideranças dentro e fora de campo que eles conseguem ali resistir pressões. Nos clubes, jogar até melhor do que na seleção brasileira. Mas na seleção brasileira eles não têm isso. Eles olham, como o Thiago falou, para um treinador que está perdido, que não sabe talvez o que significa uma seleção brasileira, por falta de identificação, e tudo bem, o cara chegou agora, não teria nem essa obrigação, mas dentro de campo, isso é nítido, não tem um jogador que, de fato, assume um papel de liderança. Tanto é que se o Casemiro, que é o braço direito do Ancelotti até então, fosse verdadeiramente o capitão dele, ele não teria tirado independente do cartão amarelo. O Casemiro saiu provavelmente por uma questão técnica de não estar conseguindo acompanhar os caras do Marrocos, ou porque ele estava com medo do Casemiro ser expulso, porque uma hora ou outra ele ia dar uma pancada num jogador ali do Marrocos no meio campo e ia levar o segundo cartão amarelo. Mas você viu a entrevista dele? Ele foi tão pedante e tão prepotente, Casimiro, que pela resposta dele ele só saiu por causa do cartão amarelo. Tem a noção da realidade. Ele não teve a humildade de dizer, meu amigo, no primeiro tempo eu não vi nada, eu não consegui, taticamente a gente não se encaixou, eu fiz falta porque eu cheguei atrasado e não, para ele o jogo foi de boa. Ele parece um cara que tem a vaga segurada. Vou ligar o momento clubista aqui. Vamos lá, clubismo. Palmeiras comprou o Marlon Freitas. Meu amigo, no primeiro jogo do Marlon Freitas ele tava xingando o juiz, gritando com o zagueiro,
mexendo com os caras. Primeiro jogo do cara. É nítido, assim. É nítido. Hein, Thiago? Antigamente, Gustavo Gomes lá de trás tinha que xingar pra arrumar. Agora o Marlon Freitas arruma do meio campo. Eu tô falando assim, eu acho que essa figura de capitão é essa figura. Essa figura de gritar, essa coisa de mexer. E se você for ver, nenhum desses caras são excepcionais. Mas eles não são líderes. Rafinha não grita no Barcelona. Vinícius Júnior Concordo com nunca você. gritou no Real. Não temos um cara que chega lá e fala, ó, é assim, 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 assim. Não tem. Não. Não é. Então, assim, é muito difícil, porque se essa apatia tem. Se o time começar apático, talvez na parada técnica o Ancelotti consiga fazer alguma coisa. Mas dentro de campo, pelo menos no primeiro jogo, não tem uma liderança. E não precisava ter a faixa de capitão, não. E Tem um aí, cara pra. É. hein, Tiagão? E aí a gente volta exatamente para o programa da semana passada, né? Que assim, os medalhões. Ninguém fala, né? Alisson, ele não é esse cara. O Casemiro também demonstrou que ele também não é esse cara. Então, os caras que são os mais velhos da seleção não tem essa pegada da liderança. Então, torna-se apenas mais um, né? E aí, o que falta na seleção é exatamente isso. E aí, o Tiagão já vem trazendo, né, Rafa, até um tempo já, essa questão do tático do nosso técnico, né? E aí a gente vai ficar só pela questão da empolgação. Ei, vamos lá! Como se isso fosse resolver fora de campo, né? Mas a gente não tem esse cara que é o líder dentro de campo. E como a gente já está entrando com o nosso sistema tático bem bagunçado, né, Tiagão? Você entende mais de tática do que a gente, acaba que é dois tiros na água. Meu amigo, vocês viram Japão e Holanda? Eu não O consegui ver. técnico, o técnico colocou um zagueiro para melhorar o ataque. O técnico da Holanda colocou um zagueiro para melhorar o ataque, para fechar lá e para liberar mais o meio-campo. Então, assim, eu confesso que eu fiquei meio decepcionado, pô. Eu queria um colorido ali, eu queria, vamos tirar ali, vamos fazer ali. Marrocos colocou 6 caras no meio-campo e a gente vai aceitar. Faltou um molho. E aí, Rafael é psicólogo, Emerson é psicólogo. Eu só sou um cara da bola. E aí eu vou dizer uma experiência da bola. Na hora do vamos ver, o salário mais alto tem que resolver o jogo. E o banco olha para o salário mais alto. E o salário mais alto é o de Ancelotti. É, ele é o Superman. Meu amigo, você ganhou 300 Champions. Você ganhou em todo lugar. Eu acho que os jogadores também têm esse sentimento assim de olhar para ele e falar: "E agora, José? Começou uma caca. O que a gente vai fazer?" Mas não tem muito Talvez isso, né, José? até com muito menos conhecimento que ele, mas outros treinadores talvez iam ter uma postura mais agressiva. Ó, vamos fazer isso. Não sei, podia ser até um outro treinador brasileiro, um treinador estrangeiro, não sei, mas o que eu achei foi assim: não, tá bom, é Marrocos, vamos empatar e tá bom. Não pareceu desconforto. E até o cara da ESPN falou uma coisa interessante. O Real Madrid ganha Champions empatando o jogo com um time fraco, indo para a prorrogação com o Celtics. Então, dentro do perfil do Ancelotti, eu acho que tá tudo bem. O importante é passar. O Ancelotti sempre foi isso. Ele nunca montou um time que brilha os olhos. Ele tem um time que ganha. Como? Como diria Riquelme sobre o Bielsa, não, esqueci o nome do técnico do Boca daquela época, mas perguntaram uma vez pro Riquelme. Esqueci o nome dele agora.
Uma vez perguntaram pro Riquelme, e aí, ele é muito bom? Aí Riquelme respondeu, ele é mais largo do que bom. É o Bianchi. E Bianchi, ele falava, o Bianchi é muito mais largo do que bom. Ele é muito mais sortudo do que bom. Tipo assim, Ancelotti, ele tinha o Rodrigo que fazia os gols no último minuto. Era o talento puro. Mas taticamente nunca foi um estrategista, não. Mas como aqui no Mente Esportiva a gente também tenta ampliar a nossa visão das coisas, eu não tenho como evitar falar que chega uma hora que perde a graça, sabe? Chega uma hora que você já não vê mais, talvez, nem o desejo de assistir jogo. Eu estou dizendo a vocês porque eu estou quase que de saco cheio e a Copa mal começou de assistir Seleção Brasileira. Porque dá vontade de assistir outros jogos. Você vê assim, você vê o jogo do Uruguai ontem, o Uruguai empatou com o Arábia Saudita. Arábia Saudita. Cara, mas você vê o segundo tempo do Uruguai. Os caras estavam comendo a grama, cara, para ganhar aquele jogo. Mereciam virar o jogo. O goleiro da Arábia Saudita fez umas 2, 3 defesas ali impossíveis. E aí você sai do campo e diz assim, cara, o Bielsa tentou de tudo. O cara meteu os jogadores que podiam sair do banco, decidir a partida. Os caras entraram com muita vontade, os caras jogaram o que podia e saíram dali certamente com muito orgulho da torcida uruguaia. É decepcionante empatar com a Arábia Saudita? É decepcionante. Mas a forma que se empata, isso conta muito. Então você sai de um jogo de Brasil e Marrocos com o Vinícius Júnior dizendo no final do jogo que a culpa era do gramado. Cara, não tem condições. Você olha aquilo ali e você fala, cara, não é possível. Não é possível. Parece uma cara de pau, assim, sabe, tão grande de achar que a gente não tem condições de avaliar minimamente quem está e quem não está com vontade de fazer as coisas acontecerem, quem está e quem não está com vontade de estar ali para ganhar a Copa do Mundo, de levar a sério, Eles não têm a noção. Eu acredito que eles não têm a noção do que é estar ali. Porque já são jogadores já que têm as suas vidas ganhas, gerações das famílias deles também, provavelmente já com a vida ganha. Parece que não tem mais o desejo, não tem a noção do que é ganhar uma Copa do Mundo, porque eles já devem ter ganho ali Champions League, devem ter ganho ali Premier League, Campeonato Espanhol e tudo mais, e daqui a pouco eles pegam um avião, vão cada um para suas casas na Europa, visita o Brasil um tempo e voltam lá. E eles não têm esse desejo, que outras gerações tinham. A gente lembra do quão revoltante foi perder aquela Copa de 2006, por exemplo, da forma que nós perdemos para a França. Depois, perder a Copa no Brasil aqui de 7-1, ou seja, são derrotas que doeram demais. E a minha pergunta é, será que vai doer tanto perder essa Copa? Eu já não tenho essa sensação. A gente está perdendo tanto as esperanças na seleção brasileira que parece que nem dói mais. O Brasil pode perder na 16ª de final, nas oitavas de final, nas quartas de final, e sabe o que a gente provavelmente vai dizer? Era previsível. A gente sabia que uma hora ia perder, uma hora ia cair, estava na cara. Coisa que a gente não tinha nas Copas anteriores. A gente entrava nas Copas do Mundo e dizia assim, tá difícil. Mas qualquer derrota, em qualquer fase que o Brasil perca, será uma decepção. O Brasil está entrando nessa Copa do Mundo para ganhar. Aí a gente vem em 2022 ali, já não era tanta esperança assim, embora a gente ainda tivesse o Neymar numa condição física ainda razoavelmente boa. Vem para essa Copa do Mundo totalmente desesperançoso. Se alguém disser aqui, ou qualquer torcedor brasileiro, não, eu vejo essa seleção ser ex-campeã, porque é nítido que o time revela isso. É uma ilusão, é uma utopia. Pode acontecer? Pode, mas é algo extremamente inesperado. O inesperado não é mais ganhar. O inesperado não é mais perder. O inesperado nesse momento é ganhar. Se ganhar, é uma surpresa para todo mundo. Mas aí a gente volta exatamente para o meu discurso, né, Rafa? A gente tem que trabalhar exatamente
com expectativas realistas, né, cara? Não adianta a gente estar com a expectativa de vamos ser campeões mundiais, porque não vamos, cara. A gente tem que trabalhar com a expectativa de vamos ganhar do Haiti de 2-1 e vamos o mais longe possível, porque toda vez que a gente está jogando a expectativa de vamos ser campeões, né? Você entende que a gente está construindo gerações frustradas, que a gente joga a expectativa lá para cima, aí frustra. Aí não, na próxima Copa, aí a gente joga de novo. Cara, não dá mais pra gente jogar expectativas lá em cima, não. A gente não pode mais trabalhar com o Brasil com. Vamos. Cara, pra mim, hoje, uma expectativa muito superior, muito acima, é chegar na final. A gente tem que trabalhar com a É, expectativa de vamos ganhar do Haiti de 2-1. qual foi a última final? Argentina e França. 2002, final 2002. Não, qual foi a última final da Copa? Argentina e França. E qual foi a penúltima final? Penúltima foi França e Croácia. França-Croácia, ok. Beleza. Então já faz. A França já tá em duas finais seguidas. E a França tem menos expectativa e menos pressão que o Brasil. Só para você ver como a nossa relação com a seleção é doentia. Agora não vamos falar de Ancelotti, não vamos falar de. Vamos falar de imprensa e torcida. Essa pauta que Emerson traz é muito interessante porque é também ligar o olho da realidade, gente. Se a gente for analisar cruamente, esportivamente, Brasil classifica, passa nos pênaltis do Japão, pega a Noruega, que seja, chega na semifinal e é eliminado. Foi uma ótima Copa. Porque Concordo. porque as nossas duas últimas a gente ficou nas quartas. Isso aí é uma A expectativa gente realista, Tiagão. porque Isso é uma porque eu tô expectativa falando, realista. já faz 3 Copas que a gente cai nas quartas, a gente tá falando de ser campeão. E assim, eu até vou pegar o paralelo do futebol brasileiro. Esse ano teve Palmeiras e Flamengo, dentro do Maracanã. E Daniel, nosso lateral simpático, naqueles sai do Instagram com leitura lá, labial, ele fala antes de começar o jogo: a gente vai botar esses caras no bolso. O Flamengo entrou, dominou o Palmeiras, dominou. Aí aquele menino foi desinteligente, foi expulso e o Palmeiras conseguiu ganhar o jogo. Mas o que eu tô dizendo, o Danilo, perdão, Danilo. O Danilo odeia o Palmeiras. E o Danilo quer ser campeão em cima do Palmeiras. E o Palmeiras quer perder para todo mundo, menos pro Flamengo. O que eu tô dizendo é o quê? Uma geração que há 3 Copas, tô falando de atletas, que sempre ficaram nas quartas, também não é pedir demais para eles terem sangue no olho e quererem ser campeões? Eu acho que, Tiagão, é por isso que a gente está gerando torcedores frustrados. Porque quando a gente pega, eu vou pegar um outro recorte, Tiagão. 94, 98, 2002, né? São 3 finais. Então, quando chega 2006, o que é que você espera? Né? Que o Brasil chegue na final. E aí, quando perde nas quartas de final, pô, ficamos frustrados. Mas aí, vai a cara de Rafa assim, pô, a E gente tá ainda gerando assim, torcedores frustrados, cara, porque o torcedor brasileiro ainda pensa assim, não, a gente vai chegar na final. A gente não tem como trabalhar com esse tipo de expectativa mais. e assim, A nossa expectativa realista é chegando na semifinal, tá ótimo, é superação. e detalhe, 2006 perdeu para a França, vice-campeã poderosa. Nas últimas vezes, gente, a gente perdeu para o quarto colocado. A gente perdeu para o quarto. A gente não perdeu para o contender. A gente não perdeu para o pitbull de briga. A gente perdeu para a Bélgica, que ficou em quarto. A gente perdeu para a Croácia, que ficou em quarto, se eu não me engano. Ou não sei se não sei se a Croácia ganhou de Marrocos, não lembro. Mas o que eu estou dizendo, a gente não foi assim, caramba, a gente perdeu Perdemos, para a mas perdemos pro Argentina. campeão, né? A gente perdeu Não, pro quarto. a gente perdeu para a Argentina no detalhe. E aí, tô falando, eu acho que também falta do torcedor um olhar mais crítico, pô. Por quê? O torcedor, vamos lá, Rafael,
pernambucano, quando ele olha o campeonato lá de Pernambuco, ele pensa em título. Tudo bem. Mas quando o torcedor pernambucano vai para a Copa do Brasil, ele não pensa em título. E na Copa do Nordeste, o pernambucano ele sonha com título, mas ele sabe que é difícil. Todos os clubes brasileiros que foram para o Mundial foram com aquele pensamento: mano, se classificar tá bom, se passar das oitavas tá lindo, se chegar na semifinal, eu mudo meu nome no cartório. E por que a gente não tem essa realidade com a seleção? Tiagão e Emerson, e todos que acompanham o Mente Esportiva, nós estamos esquecendo de um detalhe. A esperança e a falta de senso de realidade e a frustração que certamente vai vir na hora que o Brasil for eliminado, as câmeras não vão para os jogadores que estão em campo, vão para o Neymar. Se o Neymar estiver no banco ou se o Neymar estiver jogando, as câmeras vão para ele. É a última dança do menino Ney. Então hoje, a geração que vai para as ruas, a geração que está lá no Instagram, é a geração Neymar. A nossa geração, a nossa, quando eu digo a nossa, dos que já estão com barba branca, que viram a seleção brasileira ser campeã, é a geração que entrava um esquadrão brasileiro. A gente não dependia só do Ronaldo. A gente olhava lá para a zaga, a gente tinha talvez o melhor goleiro, o quarteto na zaga, se não o melhor, mas os melhores do mundo. No meio campo nós tínhamos segurança, tínhamos criatividade no meio campo e tínhamos um ataque poderosíssimo. Então a gente entrava com uma esperança da seleção brasileira. Hoje em dia, quando nós estamos falando de frustração, eu duvido que estamos falando de uma frustração do Rafinha não jogar bem, do Rafinha perder a Copa. Ah, não, é muito frustrante o Alisson não ganhar uma Copa. É frustrante demais o Bruno Guimarães não ganhar uma Copa. Mas vai ser extremamente frustrante, vai ser um luto nacional o Neymar não ganhar uma Copa. Mas, Rafa, o Neymar não está jogando. Mas não importa, o Neymar está lá e a nova geração sabe que ele está lá. E a expectativa é que ele entre em campo, que ele jogue. Não é a minha, não é a tua, não é do Emerson nem do Thiago, mas existe uma comoção nacional para que o Neymar entre em campo e faça alguma coisa. E quem sabe, capitaneie o Hexa. Não é uma frustração desses caras que a gente vê jogando com o Marrocos. Nenhum deles. Vocês mesmos defenderam essa ideia aqui semana passada, que esses caras não têm identificação. A gente só gera expectativa em quem a gente confia. Nenhum deles passa confiança. Qual é a minha frustração com esses caras? Zero. Nenhuma. Mas lá em 2006, Tiagão, foi uma decepção total de ver aquela seleção sendo eliminada. Porque a gente tira uma grande seleção de campo. Essa seleção sair de cena, a frustração será e seria se o Neymar não fosse convocado. E agora será o Neymar não sendo campeão mundial. Essa é a minha opinião. Eu acho que a nova frustração, se Ancelotti continuar com a filosofia dele, que é uma coisa muito perigosa, é o Endrick. O Endrick está sendo atribulado ele o Messias. Não, porque quando ele entrar, porque ele vai entrar e com o time desorganizado pode entrar aí o Endrick, o Adriano Imperador, o Ronaldo, a bola não vai chegar. É muito complicado esse contexto, porque eu acho que tanto a nossa geração quanto a nova geração, ela precisa se apoiar à modernização, pô. E a modernização é um outro esporte. A gente viu o Paraguai ganhar 7 partidas seguidas, bater na Argentina, ganhar do Brasil, empatar com a Colômbia e chegar contra os Estados Unidos super organizado e levar 4. Então, tá bom. O nosso time não é tão bom quanto a França.
Mas se a gente for disciplinado taticamente e organizado, a gente consegue fazer uma fumaça e jogar com eles. Eu acho que esse vai ser o novo Brasil. E é importante o Neymar ir lá, jogar a última Copa, essa geração ir lá. Na minha época a gente chamava os torcedores do Santos, não sei se vou ser cancelado por isso, mas a gente ia pro estádio e a gente chamava os jogadores do Santos de viúva do Pelé. Eu ia pro Parque Antártico e chamava de viúva do Pelé. Que bom, e que talvez a gente vai ter as viúvas de Neymar. Quando terminar a última dança dele, talvez um novo ciclo com uma outra perspectiva. Mas esse ciclo atual, os caras querem ele. Então Aí, acho que o. aí Diga aí. Tiagão, me tira uma dúvida, cara. O que é que seria mais frustrante? Aí, Rafa também, né? O que é que seria mais frustrante? O Brasil cair com o Neymar jogando ou o Neymar nem estreou na Copa? Porque o jogo do Haiti ele já não joga de novo. A Com... melhor coisa pro Neymar é não entrar em campo. Não como, né? Certeza. Aí ele vira Cara, o herói. Se ele jogasse. vocês têm noção de que Neymar pode ir para a Copa e sequer entrar em campo? Porque Haiti ele já não joga. Existe uma dúvida se ele pode jogar contra a Escócia ou não. Então, assim, pode E ser que eu a acho que. Neymar nem jogue mais. E eu acho que. E eu vou dizer um palpite. Se o Brasil ganha do Haiti, bem, Neymar não pisa contra a Escócia. Porque o time da Escócia é o time da Premier League. Bate até o pescoço. O time é É, duro. E exatamente. vão querer Fato, poupar ele. fato, fato. Vão Concordo poupar plenamente. ele. E Concordo. sinceramente, até eu, tipo assim, se fosse. Não tá convocado? Thiago, você é a favor da convocação do Neymar? Já tá lá, então tem que usar ele. Eu acho que a Escócia não é um jogo pra ele, não. Não é um jogo dele. O Concordo. pior, Tiagão, que se o negócio tiver arrochado 0-0, 1-1, a torcida não vai pedir? A imprensa não vai cobrar? Não é uma pressão muito maior? Oi? Pronto, mas esse questionamento é interessante. Essa pressão chega neles? Você acha que não chega, cara? Eu não sei. Eu acho que chega. Eu colocaria que não chega. Essa é minha dúvida, pô. Essa é minha dúvida, pô. Porque às vezes a gente fica falando algumas coisas do esporte, das nossas narrativas e da narrativa da imprensa. Mas você chega lá dentro do processo e os caras falam: não, nem ligava pra isso. E a gente aqui de fora, nós gostamos de fazer análises, gostamos de fazer conjunturas do que está acontecendo. E eu gosto sempre de trazer o Emerson nessa perspectiva de olhar o aspecto psicológico. Porque, veja bem, saiu aqui ontem, na Folha de São Paulo, o colunista Luiz Curro, colunista e jornalista, e a manchete é a seguinte: alguém pergunte à psicóloga o porquê da ansiedade da seleção. E lá no texto diz: como é que jogadores como Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vinícius Júnior, titulares da partida, citaram diretamente a ansiedade como causa da instabilidade mental que afetou o desempenho físico da equipe. E aí eu jogo essa batata quente para o Emerson, porque nós batemos nessa tecla aqui. Ela ia ser questionada. Mas isso é tão óbvio. Ia ser questionada e ela entrou num grande caldeirão. Se no primeiro jogo a gente já vê isso acontecendo, a tendência é que isso seja reforçado em possíveis fracassos da seleção brasileira, possíveis jogos onde a gente não veja a seleção brasileira desempenhando um bom futebol. E aí vai vir o emocional. Porque não é culpa dos jogadores, não é culpa do Ancelotti. É culpa da ansiedade, do medo, da pressão. Como é que você acha que isso pode ficar, Emerson? Aí eu concordo com você, Rafa, porque assim, primeiro ou o Brasil já queimou uma psicóloga antes, exatamente por esses fatores. Ah, não, o Brasil sentiu, e cadê a psicóloga? Não estava atuando, não interviu, não fez nada. E a tendência é que a gente, o Brasil, né, fique bem claro, queime de novo a psicóloga.
Porque a gente vai dizer assim, não, mas tinha psicólogo. Como é que os caras estavam ansiosos? Como é que os caras tremeram na base? Como é que os jogadores sentiam se tinha psicóloga? Mas aí a gente tem que ressaltar. Vamos voltar para o nosso make anterior. A psicóloga foi contratada há um mês. Que tipo de trabalho ela está fazendo? Efetivamente, que tipo de trabalho ela está fazendo? Porque a comissão técnica, ela não conhece. Ela conhece algumas pessoas. Mas nem para dizer assim, não, eu consigo fazer um trabalho de controle de ansiedade junto com o departamento de fisiologia ou junto com o departamento de fisioterapia, que a gente vai trabalhar em conjunto. Mas ela nem conhece os departamentos, que já estão estabelecidos desde da Copa passada. E o psicólogo é o único que chega faltando um mês. E aí depois a gente joga tudo na culpa da psicóloga, né? Não, mas tinha. Então é bom a gente ressaltar que não está sendo feito um trabalho a médio e longo prazo, assim como a gente solicita. Então o primeiro ponto é esse, né, que a gente tem que sempre trazer à tona. E sim, eu acho sim que alguns jogadores estão sentindo. Tiagão, quando eu falei do Igor Thiago, eu cheguei a ver alguns jogos, né, dele no clube dele, e eu achei ele muito mais brigador. De tentar Sim, fazer pivô, de tentar sair da área. No jogo do Brasil, se não foi aquele lance que ele tentou cabecear a bola, todo o resto do jogo você não vê ele. Por isso que foi tão eu vi. ressaltado Eu vi o uma jogo. bola. Uma bola, ele pressionou o atacante, ele deu uma macacada no zagueiro, perdão, jogou o zagueiro para fora do campo e eu pensei, meu amigo, ele é o homem, viu? Ele vai brigar por toda a bola. Ele é o Foi Adriano 3 minutos. Imperador. O resto do E jogo você nunca mais. nunca mais. E nunca mais. Exatamente. Foi uma bola. E Uma aí, bola. Tiagão, Uma bola ele foi. por isso que, Foi. que E tá, o. tá sendo tão ressaltado o jogo da Espanha de ontem. Eu tava com um paciente hoje de manhã que mora na Espanha. E ele dizendo, Emerson, a gente não entendeu o que aconteceu. E a porrada tá comendo aqui diante da seleção da Espanha. Mas por quê? Porque o Cabo Verde ontem entrou para dizer assim, a gente vai matar o jogo. 0-0 para a gente tá ótimo. E aí por isso que muitas vezes a gente tá solicitando, Tiagão, né, do Hendrick entrar. Que a gente vê esse cara que tá querendo mostrar alguma coisa ainda, diferente como o Rafa mesmo mencionou, de um Rafinha, de alguns jogadores que pô, já estão estabelecidos aqui, acaba a Copa, é bom que eu fico mais um mês em casa. A impressão que a gente tem do Hendrick é exatamente, pai, eu vou dar voadora aqui, eu vou dar carrinho na lateral, eu vou fazer alguma coisa, mas eu tenho que jogar. É essa imagem que Hendrick passa para o torcedor. Por isso que a esperança é tão grande em cima do Hendrick. É. Ele virou com as suas devidas proporções, claro. Mas ele virou meio que o Edmundo animal. Quando a gente perde em 98, tipo, coloca o Edmundo. Porque pelo menos ele vai correr, pelo menos ele vai brigar, pelo menos ele vai bater em alguém. Tipo, ele era um representante da Dessa raça, torcida. desse negócio de vamos entrar, meu Eu irmão, acho já que tá, o Hendrick vai sair na virou porrada um com o cara aqui, se for representante. preciso. Aham. Acho que ele virou o representante da torcida. A torcida se identifica com ele. Mas sempre teve isso, Tiagão. Ó, 2006 era o... Foi essa Copa, não foi que o Edmundo entrou? Não, 98 ele não 98. entrou, só entrou depois. Mas 2006 era o Robinho. Não sei se Era o vocês Robinho. lembram. Era o Robinho. Tinha o Quarteto Mágico, o Robinho era o cara do drible, que quando entrava no meio campo fazia um salseiro ali. E a gente foi tendo esse jogador ali, talismã no banco de reservas, que gera essa esperança. Quando esse cara entrar, vai fazer a diferença. Mas olha, eu sugiro que vocês leiam essa coluna. Alguém pergunta ao psicólogo por que da ansiedade da seleção. Porque ela bate forte na Marisa.
ela bate forte e eu acho que bate de uma forma muito injusta, tá bem? E acredito que a gente pode até voltar a falar sobre isso aqui. O Momento Esportivo vai chegando ao seu final do nosso segundo episódio especial Copa do Mundo. Quero desejar agradecer ao Tiagão, ao Emerson, e terça-feira estaremos aqui novamente, já para falar desse segundo jogo da Seleção Brasileira, o que dá para a gente esperar, hein? Ou não dá para esperar nada, vamos ver o que vai acontecer. O que a gente sabe é que o Brasil não vai ter vida fácil. Não vai ter vida fácil, apesar de ser o Haiti. Essa é a nossa impressão aqui. Meus amigos, considerações finais e vamos que vamos. Tiagão. Vamos esquecer o resultado. Porque se no último minuto a bola sobra e Vinícius Júnior chuta e faz o gol e é 2-1, tá tudo bem? Tá todo mundo falando bem do Brasil? A gente é muito pautado pelo resultado. Então, assim, como torcedor, o que eu quero do jogo do Haiti? Um bom jogo. É melhor ganhar de 2-1 jogando bem. É melhor ganhar de 3-2, levando 2-0 e se recuperando, mudando taticamente, virando o jogo, do que simplesmente ganhar porque ganhou. Pro Concordo. Brasil, olha a loucura. Pro Brasil, pro bem da seleção na Copa, é importante o Haiti fazer um jogo do caramba. Sim. Pra gente fazer um jogo do caramba e falar, caramba, eu confio agora. Agora vai. Porque esse time precisa mexer. Precisa. Talvez seja a derrota da Argentina para a Arábia Saudita na Copa passada. Agora, o Scaloni teve coragem de mudar o time De todo. mexer, exatamente. Vamos ver se o Tiagão, Ancelotti vai ter a coragem de... a gente teve a oportunidade de fazer isso. Primeiro tempo do jogo do Panamá, amistoso contra o Egito e esse jogo contra o Marrocos. Fora os outros, se a gente for pegar um histórico maior. E até então, a gente não viu esse pulso para mudança. Como vários comentaristas têm dito, né? Um outro lá brasileiro talvez estivesse fazendo a mesma coisa ou um pouco diferente do que o Ancelotti tem feito. Por isso a frustração. Emerson. Meu recado final: vamos trabalhar com expectativas mais realistas. Vamos sair desse mundo perfeito de Brasil entrou agora, entra as 5 Copas e a gente vai pegar Haiti e meter 5-0. Vamos trabalhar com expectativas realistas, né? Pra gente trabalhar esse nível de frustração, pra gente trabalhar esse nível de ansiedade, né? Então, Hashtag deixa eu me iludir, Emerson. Ei, você só um tem todo o direito. só um paralelo, pô. É ridículo aquele áudio do Romário, pô. O cara falando que não conhece ninguém do Brasil e o Romário. Ele tem que respeitar, porque é Brasil. Ele não fez nada. Romário, quando você fazia gol, ele não era nascido. Tipo assim, pra nova geração, gente. Ei, a gente tem que rezar pra gente ser o New York Knicks, pô. Depois de anos, foi campeão. Ressurgir das cinzas. Essa é a nossa realidade, pô. A gente é New York Knicks, pô. A gente quer ser Golden State Warriors, pô. A gente é New York Knicks. Já foi o tempo, vamos. Valeu. E até semana que vem. Valeu, até a próxima semana. Tchau, tchau.